Olá, muito boa noite para você. Alívio na ocupação de leitos em Patos de Minas, mas não para clínicos, na rede particular que mantém colapso. Patos de Minas confirma mais 3 mortes e microrregião fica na onda amarela. Casal de idosos morre com 2 dias de diferença em Lagamar e prefeitura endurece medidas. Sem trégua na pandemia e aumento de fila de espera, governo de Minas libera cirurgias eletivas de forma gradual. Prorrogado estado de calamidade pública em Patos de Minas devido à pandemia. Contas da Copasa vão ser reduzidas em 15% e tarifa de tratamento de esgoto será extinta para a criação de conta única. Prefeitos da região engrossam o coro para reclamações da qualidade dos serviços prestados pela Copasa. Foragidos da justiça são presos em operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. Depois de 2 anos, Polícia Civil indicia namorado de adolescente por matar recém-nascido. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. O presidente da Copasa, Carlos Castro, se reuniu também com prefeitos da região e foi mais uma reunião dura, porque a reclamação é geral sobre os atendimentos prestados pela Companhia de Saneamento. A reunião contou com presença de prefeitos e representantes das cidades de São Gotardo, Coromandel, Guimarães, São Gonçalo do Abaeté, Serra do Salitre, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Tiros, Matutina, Presidente Olegário, Rio Paranaíba e Carmo do Paranaíba. E com o presidente da Copasa, Carlos Castro. Cada prefeito apresentou seus questionamentos. Alguns prefeitos, como o prefeito Fabiano, apresentou talvez a necessidade de se aprofundar no conhecimento dos contratos elaborados com a Copasa para que futuramente eles possam ser discutidos de uma maneira tecnicamente jurídica mais adequada. Segundo o presidente da Amapar, César Caetano, são diversas as reclamações para a companhia. Entre elas, os estragos em asfaltos e falta de abastecimento de água. Em essência, você tem alguns problemas que são mais comuns. Você tem a questão do asfalto, né, quando eles fazem alguma manutenção, a qualidade do asfalto que é recapeado depois não é a melhor. Você tem, evidentemente, a tarifa, a questão da política tarifária da Copasa, ela é de se discutir, é necessário se discutir essa questão do 1 por 1, né? Praticamente você paga R$100 de água, R$100 de esgoto. Nós temos também a questão de falta d'água em alguns municípios. Em essência, basicamente isso. E a questão da necessidade de que os investimentos da Copasa sejam mais rápidos na sua conclusão, para que a população tenha acesso rápido à água e esgoto. Em entrevista, o presidente da Copasa disse que os reajustes aplicados não dependiam da empresa. A questão das tarifas é algo sempre polêmico, que a gente fez questão de deixar assim, muito claro para os prefeitos, né? E estamos aprimorando a nossa abordagem junto à população, é para deixar muito claro que não é a Copasa que isoladamente define essas tarifas. Mas independente disso ser uma incumbência, né, da agência reguladora, cabe à Copasa explicar e mostrar para o cidadão o que ele está pagando e como está pagando. E isso, inclusive, foi tema dessa reunião de hoje e saímos daqui com a posição que a Copasa deverá reforçar essa comunicação junto à sociedade para que eles entendam isso da melhor maneira possível. No entanto, na reunião com prefeitos e representantes, a conversa foi outra. Quem regula é a ARSAI. Então a agência reguladora é a ARSAI, mas a ARSAI também é do governo. Hoje o presidente da ARSAI foi indicado pelo governo do estado. Então o processo é um só. Essa questão nós temos que parar com essas questões. A Copasa joga para a ARSAI joga para a Copasa, a ARSAI joga... Não, nós temos que sentar agora e conversar. Nós fizemos uma proposta aqui hoje para o nosso presidente da nossa associação, para que a gente possa contratar alguém, um profissional mesmo, um profissional de direito, um escritório que possa discutir esse contrato. Para que a gente sentar lá na ARSAI com a agência reguladora, sentar com o governador, sentar com a própria Copasa, mas mostrar dados. Eu não sei se vocês, a imprensa, se um cidadão comum já teve nas mãos dele um contrato de concessão. É cheio de detalhes. Nós não entendemos a respeito disso. Com a marca regulatória, a mudança mudou. Mudou tanto que a conversa está aqui. Hoje o presidente esteve na sede da Amapá.
Quando que isso aconteceu? Nós íamos até a sede da Copasa. Agora ele está vindo aqui. O marco regulatório foi votado ano passado, foi sancionado ano passado. A Copasa tem até março de 2023 para tomar outras atitudes e outros processos. Porque senão, se não cumprir aquilo que está no marco regulatório, nós poderemos simplesmente cancelar o contrato. E é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos trabalhar, essa discussão desse contrato. A pretensão da Prefeitura de Patos de Minas em quebrar o contrato com a Copasa. No entanto, o prefeito Luiz Eduardo Falcão acabou recuando. Isso devido a uma possível multa contratual, que passaria dos 300 milhões de reais. Em coletiva, na manhã desta quinta-feira em Patos de Minas, na sede da Amapar, o presidente da Associação, César Caetano, afirmou que quebra de contrato com a Copasa não deve acontecer. No entanto, há a possibilidade de mudanças nos contratos já existentes. Até porque no momento em que os contratos foram feitos, a questão de Carmo do Paranaíba foi a questão de 15 anos, se eu não estou enganado, 14 ou 15 anos aproximadamente. É um momento em que você não tinha liberdade, ou era Copasa ou era Copasa. Então, de certo modo, a partir do momento que você tem um marco regulatório que tende a modificar, tende a modernizar essa postura, a discussão feita aqui é no sentido de se discutir as cláusulas para daí ver o que se faz. Vamos fazer uma nova licitação, entendeu? Basicamente, se discutir os contratos feitos há mais de 10, 15 anos, para daí em diante ver o que se pode fazer com a Copasa ou com alguma empresa que queira trabalhar nas licitações com a prestação de serviço de água e esgoto. Mas pelo menos uma boa notícia em meio a tanta reclamação sobre os serviços da Copasa. A ARSAI aprovou que a partir de 1º de agosto, a tarifa de água da companhia tem aí uma redução de até 15% no valor das faturas. A medida é válida para todo o estado. A queda no valor final da conta dependerá do tipo de volume consumido, ou do tipo do cliente, seja residencial, social, comercial, industrial e público, e também do tipo de tratamento de esgoto que é utilizado. A tarifa de tratamento de esgoto será extinta e criada uma conta única, seja de coleta ou tratamento. A Polícia Civil desencadeou a Operação Narco Brasil e cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 bairros em Patos de Minas. 2 foragidos da Justiça foram presos durante a ação. Durante a Operação Narco Brasil, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, sendo nos bairros Alto da Serra, Nossa Senhora das Graças e Cristo Redentor. No Nossa Senhora das Graças, 2 homens foram presos, ambos com mandados de prisão em aberto da cidade de João Pinheiro. Na casa do homem, que tem 25 anos, foram encontrados mais de 2 quilos de maconha, 326 gramas de cocaína, 153 gramas de crack, semi-joias, que ainda não se sabe a procedência, R$ 45,00 e 2 facas com resquícios de droga. Nesta data, a Operação Narco Brasil está sendo desempenhada em todo o território brasileiro, sendo que aqui em Patos de Minas ficamos responsáveis pelo levantamento de alguns pontos que estariam vinculados ao tráfico de drogas, tendo em vista que a Operação Narco Brasil é em combate ao tráfico de drogas em todo o país. Aqui em Patos de Minas foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em pontos que supostamente estariam armazenando drogas aqui em Patos de Minas e sendo revendidas a terceiros. Diante do cumprimento, foram apreendidos vários policiais civis que, em residências do bairro Alto da Serra, Cristo Redentor e Nossa Senhora das Graças, viemos a capturar 2 foragidos da Justiça que estavam com mandados de prisão da cidade de João Pinheiro, além do que, na residência de um deles, foi encontrada uma grande quantidade de drogas, sublinhando aqui a diversidade das drogas. Foram apreendidos mais de 2 quilos de maconha, mais de 300 gramas de cocaína e mais de 150 gramas de crack, dando realmente uma apreensão significativa e forte no combate de tráfico aqui em Patos de Minas. No imóvel de uma pessoa que foi presa por tráfico, foi localizado algumas semijoias, em que deverá ser apurada a procedência dela, como tivemos crimes contra relojoarias aqui em Patos de Minas, vamos averiguar se tratam delas, então foram apreendidas com fins de analisar a procedência para identificar se são produtos de crime ou não. Ele teria alegado que são da sua esposa, mas tudo isso será checado.
O outro homem, este que tem 31 anos, foi preso em consequência do mandado expedido contra ele. Um deles hoje foi encontrado na casa o material, sendo preso em flagrante também por tráfico de drogas aqui em Patos agora. Enquanto que o outro somente foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Mais ações como esta deverão ser realizadas nos próximos dias. Várias diligências estão sendo feitas. Teremos incinerações de drogas aqui em Patos de Minas. Teremos também novas diligências, está sendo feitas aí diariamente, e não vamos parar. Logicamente, os levantamentos estão sendo feitos. O marco dela é hoje, mas as diligências vão continuar. A seguir, no Dia do Leite, vamos falar dos benefícios do alimento. Mais trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em Minas Gerais. E depois de 2 anos, Polícia Civil indicia namorado de adolescente por também matar recém-nascido na zona rural de Patos de Minas. Quem aí não abre mão do leite, seja puro ou acrescido de outro ingrediente, né? O alimento é obrigatório no cardápio de muita gente e, claro, tem benefícios. Um alimento que faz parte da nossa vida desde o nascimento, que sai da fazenda, passa por uma série de procedimentos até chegar à sua casa. Estamos falando do leite. Todo o nosso processo inicia no campo, junto aos nossos cooperados, na captação de leite. A gente faz a captação na fazenda, é transportado através desses caminhões tanque refrigerados. Eles chegam aqui ao laticínio, nessa plataforma de recepção. A gente faz coletas de amostras. Quando ele está totalmente dentro do padrão exigido pela legislação, nós realizamos a descarga desse leite e armazenamos ele no nosso laticínio. O mesmo item é transformado em diversos outros alimentos. Tudo é aproveitado e cada etapa de produção passa por rigorosos controles de qualidade. Nós seguimos todas as legislações que são publicadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nessas legislações nós temos os parâmetros de qualidade e identidade que a gente tem que seguir para cada produto. E com isso, desde a recepção do leite até a expedição desse produto, nós seguimos tudo que está preconizado nas legislações. Rico em proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais e vitaminas. O leite ocupa lugar de destaque quando o assunto é a nutrição do homem, principalmente devido à presença de cálcio, mineral responsável pela formação dos ossos. O leite é um alimento muito nutritivo, riquíssimo, né? É o nosso primeiro alimento, né, que é nos apresentado e ele continua, né, durante a nossa vida, a nossa rotina. E o leite, ele tem várias propriedades. Ele é riquíssimo em cálcio, proteína, potássio, fósforo, né? Uma gordura boa e alguns minerais também são presentes no leite. Devido à alta concentração de cálcio, né, ele auxilia no tratamento da osteoporose, na prevenção, né, da osteoporose. Ele também devido ao cálcio, ao potássio, ele é importante na manutenção e desenvolvimento dos dentes. É bom para o nosso sistema nervoso e também ele é bom também para o nosso intestino. Este alimento, que está presente em diferentes fases da vida, é complexo e apresenta um balanço nutricional único, com proteínas, carboidratos e minerais. Comemorar este dia é de fundamental importância para que se crie uma consciência dos benefícios que o consumo deste alimento proporcionam para o corpo. Lembrando, é claro, de não exagerar. A quantidade do alimento e também se você tem ou desenvolveu alguma patologia voltada ao não consumo do leite, aí sim, tem que ter uma cautela nesse consumo. Mas se você consome e não sente nada, ele sim é um alimento saudável, é presente na nossa alimentação diária, né? Então ele é um alimento muito bom. Extremamente importante, tanto para a nossa saúde quanto para a nossa economia, que é um ciclo muito grande. Então, desde o produtor rural, com todo o seu trabalho, que é muito grande também, até todo o nosso trabalho aqui no laticínio, que também emprega muitas pessoas. E a gente tem essa importância gigantesca do mercado lácteo. Para mim, né, uma maneira de tomar leite, né,
café e um pingado de leite frio fica sensacional. O leite é muito bom. A gente muda de assunto. 4 trabalhadores rurais foram resgatados em condições análogas às de escravo em uma fazenda na zona rural de Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce. Atuaram no resgate o Ministério Público do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal. Entre os resgatados está uma idosa de 83 anos que trabalhou na fazenda por mais de 60 anos sem remuneração e nenhum outro direito trabalhista. Ela teria chegado à fazenda aos 12 anos de idade e desde então realizava serviços domésticos e sem folga. A exploração acontecia na fazenda Palmeiras. Os trabalhadores ficavam em alojamentos encontrados em condições precárias de higiene, sem fornecimento de água potável. Nenhum deles tinha registro do vínculo empregatício na carteira de trabalho. Um dos trabalhadores tem deficiência auditiva e realizava atividades rurais. Outros 2 trabalhadores viviam em uma pequena moradia a 3 quilômetros da propriedade com 3 filhos. Os trabalhadores foram encaminhados à rede de proteção do município de Rio Vermelho, onde serão acompanhados em programas sociais. O Ministério Público do Trabalho negocia com o responsável pela fazenda o pagamento dos salários devidos e indenização. Já, os cuidados redobrados com essa combinação, tempo seco e frio. E essas condições também favorecem as queimadas em Minas, registros estão aumentando. Tempo seco e frio é uma combinação perfeita para atacar o sistema imunológico. O corpo todo, pode ser afetado por isso, desde um simples resfriado até sérias doenças respiratórias. Clima frio, umidade relativa do ar baixa, são muitas vezes sinônimos de problemas respiratórios, geralmente resfriados, gripes, quadros de bronquite, rinite e asma. Isso ocorre porque há uma alteração no sistema respiratório. A nossa via aérea precisa de uma condição adequada de hidratação para que ela funcione bem e o organismo consiga fazer a limpeza adequada da via aérea. Nosso organismo é, na sua maior parte, composto de água. E o ar com baixa umidade relativa, ele acaba ressecando a via aérea, dificulta o processo de defesa e de limpeza da via aérea, e isso proporciona reações inflamatórias, infecciosas ou não. Além disso, os olhos também tendem a ficar mais ressecados, avermelhados e irritados com o clima seco. Isso porque é um mecanismo responsável por mantê-los bem hidratados e lubrificados tende a perder líquido nessa época do ano. Nós temos o filme lacrimal. O filme lacrimal bem formado, ele é uma das principais estruturas, ele é a interface que faz a luz passar para dentro dos olhos. Então, o filme lacrimal mal formado, ele pode causar embaçamento, visual, que é um dos principais sintomas, ardência, dor, vermelhidão, e tudo isso está muito ligado com o tempo seco. Há também os problemas relacionados à pele, visto que no tempo mais frio, os banhos são mais quentes e isso contribui igualmente para o ressecamento da pele e do couro cabeludo. Uma das recomendações é atentar-se para a quantidade e o tempo de banho tomado. O clima frio é natural que a pele produza menos gordura, menos sebo. Então ela naturalmente já fica um pouco mais seca. Então essas duas coisas, o frio e o banho quente, levam a um ressecamento muito acentuado da pele. Então tomar 2, 3 banhos por dia, esfregado, com um excesso de bucha, isso vai ser difícil encontrar o hidratante que equilibra a maciez da pele. Para as demais situações, os cuidados são basicamente os mesmos. Manter uma boa hidratação do corpo, os espaços mais limpos, arejados e umidificados e, no caso dos olhos, evitar muito tempo de exposição às telas e ao sol. Toda vez que ficamos muito tempo em tela, acaba que nós piscamos menos, ficamos mais focados e isso também faz com que tenha essa perda de água do filme lacrimal para o ambiente, O mais importante é a hidratação da via aérea. Isso é feito com a pessoa tomando muito líquido. No calor as pessoas se lembram facilmente de ingerir maior quantidade de líquido e no inverno isso às vezes não acontece.
e é uma estação muito importante de estar sempre bem hidratado. Além disso, umidificar aquele ambiente em que a pessoa fica por mais tempo também pode ser de ajuda. Está seco, né? Entre os meses de janeiro a maio deste ano, o número de incêndios florestais aumentou 94% em Minas, se comparado ao mesmo período do ano passado. A maior parte das ocorrências foi registrada na região central do estado. O trabalho não para, seja em campo aberto ou em área de mata, à luz do dia ou no meio da noite, os incêndios florestais não dão trégua aos militares do Corpo de Bombeiros. Até ser controlado e completamente extinto, o fogo pode gerar consequências imprevisíveis. Em Patrocínio, no Alto Paranaíba, as moitas de bambu em chamas caíram e a fumaça invadiu as pistas da BR-365. Na região norte, o fogo começou à noite e ameaçou casas vizinhas em Montes Claros. E em Barbacena, no Campo das Vertentes, 2 incêndios na mesma semana quase alcançaram as dependências do Hospital Regional. 99% desses incêndios eles são provocados por ação humana, tanto pela ação humana criminosa de pessoas ali, né, que de forma dolosa elas acabam colocando fogo naqueles locais ali, né, por uma intenção criminosa, e também a gente tem pessoas que acabam gerando esses incêndios por uma questão de uso irregular do fogo. Então sempre lembrar que o fogo ele não deve ser utilizado para eliminar lixo, para fazer a limpeza de lote. Isso são práticas ambientais irregulares e o infrator ele está sujeito a multa e outras sanções também previstas na nossa legislação ambiental. Em Minas, as chamadas de atendimento se multiplicam como labaredas. Se compararmos os 5 primeiros meses deste ano com o ano passado, foram quase 2.900 ocorrências de queimadas a mais registradas pelos bombeiros. Se ficarmos apenas nos meses mais recentes, o cenário é ainda pior. Em relação a 2020, o mês de abril teve aumento de 119% nos incêndios, e o mês de maio contabilizou quase 1.000 casos a mais. E a área com maior número de incêndios em vegetação é a região central de Minas, com 2.455 ocorrências só neste ano. Como nós viemos de um período chuvoso menos intenso, a vegetação ela está bem mais seca, bem menos úmida. Isso também é associado ao aumento das temperaturas médias que vem acontecendo durante 2021. A gente tem um cenário que ele é muito favorável à propagação desses incêndios. De um pequeno foco, ele rapidamente se alastrar. Um outro elemento determinante para essa situação é que o ciclo de chuvas ele tem se apresentado de uma forma bem mais irregular esse ano. Nós estamos numa estiagem muito longa, isso inclusive afeta, né, todos os nossos sistemas hídricos, como vem sendo notado por toda a população, e também no caso do incêndio florestal, essa questão da chuva ela é determinante. Historicamente, os meses de julho a setembro registram os maiores índices de incêndios no estado, ou seja, ainda vem muito fogo por aí. A Polícia Civil finalizou nesta quinta-feira o inquérito que investigou a morte de um recém-nascido em uma comunidade rural de Patos de Minas em março de 2019. A garota, que na época tinha 15 anos de idade, foi hospitalizada com suspeita de aborto e na época acabou confessando ter cometido o ato juntamente com o namorado. O fato aconteceu em março de 2019 no distrito de Alagoas. Na época, a adolescente de 15 anos teria sufocado o bebê logo após o nascimento. Em seguida, com a ajuda do namorado, esconderam o corpo da criança numa distância de 7 quilômetros da casa. Nesta quinta-feira, o inquérito do caso foi concluído. O namorado foi indiciado por crime de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e ainda por aborto tentado. O namorado foi verificado que ele tinha, junto com ela, uma premeditação em fatos relacionados a essa criança. Inicialmente, conta nos autos situação em que ele teria desferido socos na barriga da gestante com a intenção de que a criança viesse a ser perdida, né? que a gestação fosse impedida de se continuar. Então a criança veio então a nascer e numa iniciativa dele e dela, essa criança foi morta. Foi morta e foi deixada num terreno baldio, né, longe do local
do local da cidade, mas foi deixada lá por eles. Então ele responde pelo crime do artigo 121, parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º e inciso 3º, né, que é o meio cruel, o inciso 3º, que é o meio por asfixia, e também pelo motivo torpe. Também foi indiciado também pelo crime do artigo 311, que é a ocultação de cadáver. Também colocamos ele no crime de aborto tentado por conta dessa situação. Também na época, a adolescente não foi apreendida por estar fora do flagrante, mas ficou aos cuidados médicos devido ao estado de saúde. Agora, com a conclusão do inquérito, as providências relacionadas a ela serão tomadas de acordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, após o procedimento ser realizado, ele é remetido ao Ministério Público, no caso também ao Ministério Público da Infância e Juventude, que vai analisar o caso de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, considerando que quando ela veio a cometer esse crime, quando ela veio cometer esse ato, ela era menor de idade. Logicamente que são indícios, frisos, são indícios que apontam para esse lado, mas isso aí só vai poder ser caracterizado ao final com a decisão judicial condenatória, com trânsito em julgado. Durante o período do fato, até a conclusão do inquérito, foram mais de 20 pessoas ouvidas, além dos laudos de perícia e outros processos investigativos que contribuíram para a demora do fechamento do inquérito. O inquérito é baseado em informações que são repassadas pelas pessoas, né? Ou então informações que são repassadas pela perícia através de análise técnica de algum elemento. E muitas vezes você tem dúvidas com relação a algum depoimento, o depoimento ele não fica completo, porque quando você ouve uma segunda pessoa, essa segunda pessoa relata um fato diferente do que foi relatado pela primeira, então às vezes tem que ouvir de novo a primeira para concatenar e fazer link nesses atos que muitas vezes estão, como você diz, de pontas soltas, né? Então amarrar essas pontas para que possa realmente passar para o Ministério Público, Poder Judiciário, um inquérito limpo. Já aqui no News a gente tira dúvidas sobre eficácia de vacinas. Sem trégua na pandemia e aumento na fila de espera, o governo do estado libera cirurgias eletivas de forma gradual. Patos de Minas confirma mais 3 mortes e microrregião fica na onda amarela. Tem um casal de idosos que morreu com 2 dias de diferença em Lagamar e por isso a prefeitura endureceu as restrições. Para você que perdeu a oportunidade de realizar seu tratamento de implante, a Clínica Medic Mais irá realizar nos dias 29 e 30 de junho, a terceira edição do plantão do implante dentário. Nesses dias, vocês teriam aí uma condição super especial, né? Então, vale a pena ficar de olho para poder realizar o sonho de um novo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação sem compromisso. O telefone é 3823-4149, o zap é o 998884149. A Medic Mais fica na Praça Desembargador Frederico, número 117. Olá, eu sou a doutora Thaís e estou aqui para te convidar para a terceira edição do nosso plantão do implante, que acontecerá nos dias 29 e 30 de junho. Nesses dias, eu e a equipe de implantodontistas da Clínica Medic Mais estaremos aqui esperando você para realizar o sonho do implante dentário. Ligue nesse número e agende a sua consulta. Te espero aqui. Poucas mudanças na classificação das ondas do Minas Consciente. Para as macro-regiões, continua a mesma coisa. 12 das 14 ficam na vermelha pela deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19. Entretanto, as cirurgias eletivas, procedimentos que não são de emergência e estavam aí suspensos, né, na rede pública, voltam conforme a classificação de cada local. A fila para a realização de cirurgias eletivas, que já era grande no sistema público de saúde, está gigantesca com a interrupção desde fevereiro. Mas o governo de Minas autorizou a retomada gradual. Entretanto, o município terá que obedecer às restrições de acordo com a fase em que está. Na onda vermelha, podem ser realizados procedimentos cirúrgicos em ambientes ambulatoriais. Na amarela, estão autorizados procedimentos cirúrgicos hospitalares que não demandem intubação orotraqueal, com inserção de tubo até a traqueia ou sedação profunda. E na onda verde,
Todos os tipos de eletivas ficam permitidas, mas cada prefeito e unidade de atendimento vai analisar a realidade sobre disponibilidade de leitos, médicos, equipamentos e insumos. De acordo com o governo de Minas Gerais, houve redução de 13% nas solicitações para internação nas últimas 4 semanas de pacientes com Covid-19. A taxa de incidência caiu 3% nas últimas 2 semanas. Com relação às ondas do Minas Consciente, nada mudou nas macro-regiões. 12 das 14 seguem na onda vermelha. Centro-Sul, Leste do Sul, Nordeste, Oeste e Sul continuam com cenário epidemiológico e assistencial desfavorável. Algumas mudanças para micro-regiões. Coronel Fabriciano avança para verde. Já as micros de Curvelo e Patrocínio, Monte Carmelo, avançam para a amarela. E Patos de Minas permanece na amarela. Destaque então para a gente iniciar aqui a nossa análise da notícia nesta quinta-feira, né? Com a jornalista Ludmila Bahia, que divide tela comigo. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite para todos que acompanham o NTV News, a análise da notícia neste momento, para a gente conversar de algumas informações, alguns destaques do dia. E esse é um deles, não é, Odair? A gente estava ansioso para saber qual seria a decisão do comitê dada a situação da pandemia no estado. Ludmila, e aí essa questão das cirurgias eletivas chama muita atenção por causa da fila, né? De tudo que a gente tem visto aí desde antes da pandemia e que vai aí se acumulando, né? Esse é um problema grande para os gestores resolverem, até porque vai demandar das condições hospitalares de terem leitos, de terem profissionais ou mesmo insumos para a realização desses procedimentos cirúrgicos. Entretanto, Daíra, a gente sabe que boa parte de Minas está numa situação onde há uma ocupação expressiva de leitos, apesar da queda registrada conforme o comitê extraordinário identificou, mas mesmo assim com esses 3% de recuo na taxa total de incidência, não se atreveu a mudar as condições das macros. Mudanças cirúrgicas com relação a micro-regiões. E Patos de Minas, a micro Patos de Minas, que vem aí apontando tendência de alta, a gente vê municípios da região, e mesmo Patos de Minas que vive oscilando, ora com uma ocupação enorme de leitos, ora com queda, continua na amarela. Então, a cirurgia eletiva é um problema sério, a gente sabe da necessidade, se a fila já estava represada, se já tinha um gargalo antes da pandemia, imagina agora com esse represamento. Pois é, Ludmila, por falar em pandemia, a pedido da Prefeitura de Patos de Minas, os vereadores aprovaram nesta quinta-feira a prorrogação do estado de calamidade pública do município em razão desse estado pandêmico. Pois é, Odair, essa prorrogação do estado de calamidade já havia sido solicitada até pelo governo do estado, a Assembleia Legislativa, na semana passada, e isso dá uma garantia para que os gestores possam se desobrigar de algumas questões de prestação e até mesmo de limitação de empenho e gastos, desburocratiza o sistema, desengessa, já que muitas vezes não precisa fazer licitações para contratação de serviços, é algo que precisa de agilidade. A gente sabe que quando a gente fala de gestão pública, são vários os passos e as demandas burocráticas que devem ser cumpridas. Isso desobriga o gestor, que pode aí gastar mais do que o teto, não precisa então fazer esse empenho de recursos, tem a liberdade aí para gerir esses recursos. Por isso que há alguns questionamentos e alguns escorregas de gestores aí quando se fala nisso, mas é uma situação de emergência, é preciso urgência, por isso essa desobrigação e que isso seja feito da melhor maneira possível para dar todas as condições de atendimento e de qualidade para a população que merece e precisa.
Vamos analisar os números da Covid, Ludmila, entre ontem e hoje. Os boletins a gente coloca aí na tela, né? Tivemos aí contabilizados mais 3 óbitos, né? Aí nesses boletins. Era aquilo que a gente tinha dito, né? A gente não tinha tido aí o registro de óbitos anteriormente, acabou que a gente teve aí nesses últimos 3 dias mais 3 óbitos, um homem e 2 homens e uma mulher, né? Falecidos aí. Pois é, aquela questão que a gente fala, vamos aguardar o registro para saber se é uma questão de atraso ou mesmo não teve óbito. E, infelizmente, tivemos aí 3 nesse acumulado de atrasos, mas confirmados nesta semana em Patos de Minas, um homem de 56 anos, 2 mulheres de 49 anos, as 2 tinham 49 anos, 17 novos casos de Covid-19 em Patos de Minas. A média de casos novos aí se mantém próximo a 27. A gente tem um ligeiro recuo na quantidade de casos ativos no município, mas a gente continua percebendo uma evolução dessa pandemia que insiste aí em registrar, confirmar mais casos e mortes a cada dia, a cada boletim, infelizmente, Odair. Pois é, Ludmila, e comparando também os boletins da ocupação hospitalar, a gente vê que teve um recuo aí, né? Um certo alívio aí na questão dos leitos públicos, considerando aí os hospitais públicos. Mas nos particulares continua aí com esgotamento de clínicos, né? Essa é a grande surpresa positiva nesse boletim, já que ontem nós estávamos extremamente preocupados com a ocupação total em Patos de Minas. E hoje, nesse boletim epidemiológico, a gente percebe esse recuo evidente na ocupação de leitos clínicos e de terapia intensiva na rede pública, principalmente. Já a gente volta com os números aí, os percentuais na tela novamente, estamos aí, ó. E lembrando que ontem a gente não teve esse fornecimento, mas o jornalismo apurou junto com o órgão que faz a apuração desses percentuais. Por isso a gente está falando desse alívio aí, quando a gente teve a informação que ontem o sistema público estava em esgotamento. Mas, quando a gente olha lá, ó, leitos clínicos na rede particular, piorou. A situação ficou ainda mais agravada com relação ao dia de ontem. Entretanto, na rede privada, alívio para a ocupação de leitos de terapia intensiva. É aquela onda, né, Odair? Hoje a gente tem alívio, amanhã a gente prende a respiração na expectativa que tenhamos aí nova queda e, de repente, nem sempre a gente tem aquilo que gostaríamos de dar ou informar a toda a população. Pois é, Ludmila, você citou agora há pouco a questão da pandemia na região. A gente fala de Lagamar, né? Com 2 dias de diferença, um casal faleceu no município de Lagamar, morreu vítima da Covid-19, né? E os casos de novos infectados têm aumentado. Por isso, o prefeito de Lagamar decidiu restringir a circulação de pessoas e, inclusive, determinou o toque de recolher, entre outras medidas. Custódio e Helenita. 2 rostos em meio aos milhares vencidos pela Covid-19. O casal morava em Lagamar e foi imunizado. Ele morreu no dia 21 de junho, ela 2 dias depois. Os casos no município, assim como em outras cidades da região, têm aumentado. Nesta quarta-feira, o primeiro militar da 10ª região, vacinado em 6 de abril, lotado em Lagamar, foi internado em Patos de Minas com Covid-19. O subtenente Valdeci Alves da Silva, de 58 anos, teve complicações renais. Com essa situação, em Lagamar, o prefeito endureceu as regras. Dentre as determinações válidas pelos próximos 14 dias, toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã. Bares podem ter a presença de consumidores até às 10 da noite, desde que respeitados o distanciamento de 1,5 metro entre as mesas e limite de 4 pessoas em cada. De 10 da noite até a meia-noite, os bares poderão funcionar pelo sistema de entrega. O consumo de bebida alcoólica em espaço público após as 10 da noite está proibido. As celebrações religiosas são permitidas com 30% da capacidade do local. Atividades esportivas em local aberto podem, mas desde que agendadas, feita a aferição de temperatura dos participantes e disponibilizado álcool em gel. Eventos como o luau não podem e o uso de máscara é obrigatório.
Quem desobedecer será multado. Ludmila, medida tomada pela administração municipal de Lagamar justamente em meio a essa situação, né? Esse aumento, essa movimentação dos casos ali, no município relativamente pequeno, né? É um município pequeno, o prefeito há poucas semanas já tinha tomado medidas restritivas no município, proibindo ou restringindo o consumo de bebida alcoólica, fazendo outras medidas, mas o que a gente percebeu é que mesmo assim muitos ignoram e acabam extrapolando, e aí infelizmente acontece essas fatalidades que nós acabamos aí de ver. A gente tem até o boletim epidemiológico do município de Lagamar, a gente com esta quinta-feira, e aí, Odaí, quando a gente observa lá na parte de cima, a gente contabiliza, então, na data de hoje, 10 óbitos em decorrência da Covid, lembrando que os óbitos dessa semana não estão aí nesse boletim epidemiológico, com um total de 380 confirmados, ontem eram 379, e de ontem para hoje incluiu-se aí no boletim um óbito. Então, todo o cuidado necessário e evidente, uma pessoa continua em UTI, e é até o sargento que está, o subtenente, desculpa, Valdeci, que está internado em Patos de Minas, que segue aí em acompanhamento, ele está com Covid, teve complicações, ele tem comorbidade, teve complicações em decorrência. A gente estima melhoras para ele e para todas as pessoas que estão hospitalizadas ou mesmo na luta contra a Covid-19. Pois é, Ludmila, já que você citou esse caso, a gente agora vai falar sobre os rumos da pandemia, né? A eficácia das vacinas, entre outros assuntos. E a gente vai conversar sobre isso com o Gabriel Fernandes, pesquisador e cientista da Fiocruz, que divide tela conosco nessa noite de quinta-feira. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Odaí. Boa noite, Ludmila. Obrigado pelo convite. Ô, Gabriel, nós temos aí uma situação em que vem sendo relatado, tem ocorrido de pessoas que se vacinaram, que contraíram a Covid e que, de alguns casos, inclusive, pessoas que faleceram após terem sido imunizadas. Isso não pode servir para demonizar esse imunizante, né? Até porque nós temos situações muito novas com relação à vacinação contra a Covid, né? De fato, nenhuma vacina é 100%, né? Inclusive, teve uma pesquisadora que foi falar na CPI da Covid, e ela deu um exemplo muito bom, que a vacina funciona como um bom goleiro, né? O bom goleiro, ele não vai evitar que seu time tome um gol, mas ele vai te dar mais segurança. Mas só que, eventualmente, ele vai falhar, né? Principalmente no caso de pessoas mais velhas. Tem um estudo que acompanhou todas essas pessoas vacinadas e viram que a eficácia em pessoas mais velhas ela é menor, e isso é normal, porque a pessoa mais velha ela não gasta tanta energia no sistema imunológico dela. Então, é normal que algumas pessoas fiquem doentes e algumas pessoas vão para o hospital e algumas pessoas vão morrer, né? Mas só que é muito menos quando comparado à ausência da vacina. Então, por isso que é importante manter essa vacinação. Pois é, e quando de fato que vamos estar mais seguros? Porque a gente observa também que países onde estão mais avançados com a imunização, alguns países que têm aí relatos também de uma grande quantidade de pessoas imunizadas. Nós temos o exemplo aqui do Chile, por exemplo, que caminha aí também nesse processo de imunização, e mesmo assim com surto de Covid, vivendo onda de Covid. Então, quanto que a gente tem aí, ou teremos, dá para prever uma trégua, uma segurança com relação aos rumos dessa pandemia? Ou não dá para dizer nada porque a cada momento surge algo diferente? O que acontece no Chile, por exemplo, é que a vacina ela foi desenvolvida observando um destino que é fazer a pessoa não adoecer e não morrer, né? Então, a vacina ela não foi desenvolvida para evitar a infecção,
né? Esse não foi o destino primário dela, né? Eventualmente, algumas vacinas protegem mais da infecção, ela evita a transmissão, o que não parece ser o caso da Coronavac, que é a vacina mais utilizada lá no Chile. Então, ou seja, o vírus vai continuar circulando, né? O futuro vai ser esse. O vírus vai continuar circulando, só que a gente espera que ele circule menos e que muito menos pessoas vão morrer por causa disso. Igual, eu estava olhando os números do Chile hoje, então no dia 16 de março, a letalidade, ou seja, o número de pessoas que morreram, né, e que ficaram doentes, né, a proporção de pessoas das doentes que morreram no Chile era 2,42%, que era exatamente o mesmo número que no Brasil, no dia 16 de março. A vacinação no Chile, ela progrediu muito rápido, né? Então, hoje o Chile tem 50% da população completamente vacinada. Hoje, a letalidade no Chile é 2,08%, ou seja, diminuiu 15%. E no Brasil é 2,79%. No Brasil aumentou 15%. Então, ou seja, embora o número de casos ainda seja alto lá no Chile, pelo jeito a vacina diminuiu a letalidade dessa doença, o que já é um passo muito grande, né? É claro que a gente quer que evite que o vírus circule, mas só que quando ele está circulando em grande quantidade, é difícil você parar ele, que foi o que o governo do Chile fez agora. Ele decretou um lockdown com o toque de recolher para que o vírus não circule, porque ao diminuir esse número que hoje é alto, eles esperam ter mais controle e que essa disseminação da doença seja menor por causa da grande vacinação que tem. Uma outra questão, daí, Gabriel, a gente tem agora à disposição 3 imunizantes. Minas Gerais recebeu o primeiro carregamento da Janssen, que será distribuída aos municípios. Daqui a pouco a gente vai até mostrar algumas imagens disso. Mas algumas pessoas também ficam aí questionando a qualidade de uma vacina, demonizando outras. É momento para isso? Todas são eficientes e vão aí ser eficazes no controle dessa pandemia de forma efetiva, Gabriel? A gente pode dar essa garantia? Todas as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, elas passam por um critério de eficácia mínima, né? E a cobertura vacinal que a gente determina para que a população esteja protegida, a gente leva em consideração essa eficácia também. Então, todo mundo tem que se vacinar. Por mais que seja demonizado, por mais que alguma pessoa morra, por mais que algumas pessoas ainda assim fiquem doentes, acredite, é muito melhor do que não tomar a vacina e deixar a coisa correr solta, né? Então, é claro que as vacinas ainda elas podem ser aprimoradas, elas vão ser aprimoradas, né? As próximas gerações de vacina que vão vir, a gente espera que elas sejam mais eficazes, principalmente diante dessas variantes que circulam hoje, e a gente vai melhorando com o tempo, e a gente tem que tomar a vacina que a gente tem hoje, porque ela é muito melhor do que não tomar nada. Ô Gabriel, agora em escala, se a gente pudesse colocar assim, não sei se é possível fazer essa análise, nós temos aí Pfizer, AstraZeneca, Janssen que está chegando, a Coronavac. Em escala de eficácia, qual seria, neste momento, a que tem maior, então, abrangência? Pois a gente não tem os números da população em geral, né? Então, a gente tem os números que foi do estudo que foi feito em Serrana, em que eles viram que as hospitalizações elas diminuíram em 89%, e lá foi utilizado a Coronavac. Tem um estudo que foi feito no Reino Unido, em que eles acompanharam 30 mil pessoas que tomaram a AstraZeneca e outras 30 mil pessoas que tomaram a Pfizer. É a mesma coisa, as duas são a mesma coisa. Por mais que no estudo clínico a Pfizer deu 95% e a AstraZeneca deu 78%, na população do Reino Unido,
Uma tem 94%, a outra tem 95% de proteção contra hospitalização. E contra a infecção, uma tinha 82%, a outra tinha 84%. Então, ou seja, é praticamente a mesma coisa. Então, não dá para a gente comparar, a não ser que seja feito um estudo dessa maneira. Mas todas são extremamente boas e eficazes para o nosso objetivo, que é evitar mortes. Ludmila. A Ludmila teve agora, sim. Só para a gente encerrar, o Gabriel, até teve uma pesquisa também falando dos sintomas até dessa variante Delta, que parece muito com uma gripe forte. Você acha que com o inverno aí as pessoas podem, até mesmo o meio médico pode confundir essas duas? As pessoas têm que ficar atentas aos sintomas, procurar logo o médico? Qual que é aí a sugestão e a indicação dos pesquisadores? A orientação é a mesma desde o começo da pandemia, né? Qualquer sintoma gripal pode ser Covid. Então, considerando que hoje a vigilância é extremamente importante, ao menor sintoma gripal, procure logo o médico para fazer essa vigilância, a testagem e o isolamento caso você dê positivo, né? Então, dor de cabeça, dor de garganta, febre, qualquer coisa que possa ser Covid, considerando que estamos em uma pandemia, considere que pode ser Covid. Então, você vai tomar as medidas e as precauções como se fosse Covid. Então, as orientações são essas. Gabriel Fernandes, pesquisador da Fiocruz, conosco aqui no NTV News de hoje. Muito obrigado por mais uma participação sua aqui conosco, viu, Gabriel? De nada, à disposição. Sempre valiosa. A gente faz uma parada rápida aqui no NTV News. Daqui a pouco a gente mostra que Henrique Miranda assume reitoria do Unipam no próximo semestre. Os vereadores de Patos de Minas aprovaram em segundo turno, nesta quinta-feira, o projeto de lei do vereador Gladstone Gabriel, a garantia de afastamento ou de realização de trabalhos home office durante a pandemia para as servidoras gestantes de Patos de Minas. Ludmila, essa medida aí aprovada, esse projeto aprovado na Câmara, significa muito para essas mulheres todas, né? Muito. Aí a gente está vendo até a justificativa do vereador, porque há uma lei federal que dá essa garantia às gestantes, mas no caso das servidoras do município, essa lei não as beneficiaria, e agora com essa aprovação em segundo turno pela Câmara, sim, o projeto de lei segue para a sanção do prefeito Luiz Eduardo Falcão e é sim um grande avanço, uma garantia para essas mulheres, já que é comprovado que elas também têm um risco aí maior de complicações caso contraiam a Covid-19. Ludmila, a gente estava falando agora há pouco, né, com o Gabriel aí sobre as imunizações, e o Ministério da Saúde enviou os 3 tipos de vacinas aprovados pela Anvisa a Minas Gerais nesta quinta-feira, né? Primeiro foram entregues aí 346.800 doses de Coronavac e 149.550 da Janssen. São as primeiras vacinas da Johnson & Johnson, né, que só precisa de uma dose do esquema vacinal. Depois de um carregamento com 281.970 doses da Pfizer, que chegaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Ludmila. Então, um total de 496.350 doses que desembarcaram nesta quinta-feira no estado de Minas Gerais. Até a terça-feira, a expectativa do estado é que se complete aí 800 mil doses para dar sequência até mesmo nas estimativas dadas pelo Ministério da Saúde. Ô, Ludmila, hoje nós tivemos, né, aí a informação de mudanças que ocorrerão, né, no comando aí do Centro Universitário de Patos de Minas, né? O professor Henrique Miranda eleito para comandar a reitoria do Unipam. Foram 8 anos à frente da reitoria do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, além dos mais de 30 anos de atuação na instituição. No próximo dia 31 de julho, o professor Milton Roberto deixa a reitoria do Unipam. Eu tenho uma história de 31 anos na instituição.
né? Comecei como professor, com uma disciplina específica no curso de administração, depois dei aula no curso de administração, contábeis, sistema, farmácia, fui coordenador do curso de administração, posteriormente fui diretor executivo da instituição e pró-reitor de planejamento, administração e finanças, e nos últimos 8 anos como reitor. É uma trajetória que eu tenho muita alegria, com muitos desafios, muitas entregas, a gente erra, acerta, mas isso faz parte das pessoas em conseguir essa trajetória também. Quem assume é o professor Henrique Miranda, atualmente pró-reitor do Centro Universitário, mas que atua na instituição desde a década de 1990 e estava à frente da pró-reitoria desde 2018. Então eu sempre me dediquei à docência. E quando eu vim para Patos, né, eu comecei a trabalhar como professor aqui em escolas particulares, escolas estaduais, como professor de línguas, e depois, rapidamente, eu vim atuar no Unipam como professor de filosofia e nunca mais saí, já estou aqui há mais de 2 décadas. Agora, serão novos desafios, novas responsabilidades a serem cumpridas nos próximos 4 anos de mandato. Compromisso que o professor Henrique assume esperançoso. Embora nós saibamos que a situação é desafiadora, em tempos de pandemia, de pós-pandemia, os desafios são muitos. Mas a herança sólida que nós recebemos e o apoio que nós temos, eles fazem com que realmente nós, embora ansiosos diante dos desafios, sintamos plena confiança para enfrentá-los. Quanto ao professor Milton, que deixa o cargo por motivos pessoais, incluindo a saúde, encerra esta etapa com sentimento de missão cumprida e agora planeja seus próximos passos pessoais e profissionais. Tenho que cuidar um pouco mais da minha saúde, é até um dos motivos, é o motivo, na verdade, que estou saindo, para cuidar, me dedicar aí aos meus cuidados da minha saúde. Então eu estou feliz, me sentindo realizado, me sentindo com esse dever, sempre com vontade de fazer mais, mas aquilo que eu propus a fazer e com a colaboração de todos eu pude chegar, a gente avançou muito bem na educação. Eu quero realmente descansar e cuidar da saúde, quem sabe viver um pouco mais com a família, né, que eu eu vi o quanto que eu a sacrifiquei, mas valeu a pena por mim, por eles, e então a vontade agora de aproveitar mais a vida no ócio criativo é maior. Ô Ludmila, o professor Milton tem toda aí uma história dedicada à educação, né, essa qualidade da educação, que é a marca do Unipam, e vai deixar então toda essa bagagem boa para alguém que está muito capacitado, né, que é o professor Henrique. Odaí, completamente. É uma troca de 2 figuras singulares para a educação do município. Eu sou muito grata aos 2. Eu tive o privilégio de trabalhar com essas 2 figuras e eu posso garantir de cadeira, de conhecimento, que são 2 sujeitos de uma competência extrema. Ao Milton merecido esse descanso, essa pausa, essa doação que ele fez sem medidas ao Centro Universitário de Patos de Minas, que eu sou grata, mas eu tenho certeza, Odaí, que esse universo é gigantesco. Patos de Minas, a região, é grata a esse sujeito, porque por ele é que foram realizados vários projetos em benefício à comunidade. E o Henrique, da mesma forma, trabalha nesse trilho com o olhar ligeiro, com o passo acelerado, saboreando a educação, fazendo o alastre necessário para que tenhamos aí pessoas cada vez mais capacitadas para atuarem em seus âmbitos de trabalho, mas também é um sujeito de um coração enorme que vai continuar esses projetos sociais também do Centro Universitário de Patos de Minas, engajado com a prioridade do Unipam, que é a educação. Então a gente deseja o melhor, muito sucesso ao Henrique e deseja da mesma forma o melhor para o Milton,
tenho certeza que vai viver muito e muito aí, e feliz, com muita saúde ao lado de seus familiares. Professor Milton, cada vez que a gente conversa com ele, o olho brilha quando se fala de educação, que ele sempre gosta de enfatizar que é o caminho para mudar qualquer sociedade, né? qualquer país. Realmente está aí em boas mãos. Ludmila, com essa a gente encerra, então, a nossa análise da notícia de hoje. Sim, passamos o tempo, mas a gente tinha que dar essa informação, conversar sobre isso. Boa noite para todo mundo. Amanhã a gente volta. Ela se emocionou, né? Falou de educação, também se emocionou. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã. A gente se encontra novamente aqui às 19 horas. Boa noite para você. Até lá.